Oi, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus que vai se manifestando sobre nossas vidas a cada dia, né? É um privilégio muito grande a gente poder estar aprendendo mais da palavra do Senhor. Eu espero que já nessa altura dessa jornada você esteja também sendo tomado por uma alegria de poder estar conhecendo mais da palavra do Senhor, por uma gratidão. Obrigado, Senhor, porque nós podemos conhecer mais de Ti, porque o Senhor se revela a nós e nós podemos nos maravilhar cada vez mais com a grandeza da palavra do Senhor. Isso é um privilégio muito grande. Então, que você que está aqui podendo ter essa oportunidade de aprender mais da palavra, se alegre por ter essa oportunidade, porque infelizmente muitas pessoas em muitos lugares do mundo não têm a possibilidade nem de ter uma Bíblia. Quem dirá de ter um curso como esse, de ter acesso a aulas como essas, embora eu em minhas limitações, né, mas tento dar o meu melhor aqui, e com outros materiais para trazer realmente um conteúdo que agregue e que ajude você nessa sua jornada, que a gente junto avance no conhecimento do Senhor. Então, se alegre por ter essa oportunidade, que a gente possa continuar firme e forte nessa jornada. Não desista, continue, porque vale muito a pena e é muito importante que a gente aprenda mais do Senhor. Na aula de hoje, a gente continua falando um pouco sobre a Bíblia, falando um pouco sobre a questão do Antigo Testamento também, e a gente vai falar um pouco sobre uma questão que está relacionada ao termo tipologia. O que seria essa questão? O que são esses tipos, essa tipologia, tipos de Cristo? A gente vai entender melhor isso agora. Vai ser muito legal essa aula. Então, fica aí comigo. Vamos lá. A tipologia é uma forma de interpretação bíblica que reconhece as pessoas, os eventos, os objetos e as instituições do Antigo Testamento como tipos, ou seja, como figuras, como sombras que apontam que apontam profeticamente para Cristo. E Cristo, né, em Cristo essas coisas são cumpridas. Que é um pouco que a gente já vem falado, né, sobre a revelação progressiva. Na última aula a gente falou muito sobre isso também, como o Antigo Testamento aponta para Cristo. A gente vai entender isso aqui um pouquinho melhor hoje também. Aqui está um resumo, então. De forma didática, as principais tipologias de Cristo no Antigo Testamento, com base em personagens, eventos e elementos rituais que revelam algo sobre quem Jesus é e o que ele veio fazer. Então, no Antigo Testamento a gente tem todas as histórias que a gente vai ver no Antigo Testamento, os personagens e por aí vai, a gente tem ali já indícios que apontam para Cristo, né? Como se fosse realmente uma sombra, elementos que apontam para Cristo. A gente vai entendendo isso agora juntos aqui. Então, a gente começando pelo primeiro, Adão, o primeiro homem, né? Ele tem essa ideia de ser o cabeça da humanidade, cujo pecado trouxe a morte. Enquanto Adão é esse que é o cabeça da humanidade, né? A palavra Adam, né, significa humanidade, basicamente. A gente tem Cristo como o último Adão, que é trazido, né, para a gente lá em 2 Coríntios 15, cuja obediência traz a vida. Então, se Adão, por meio de Adão, veio a morte, por esse único homem, né, em Cristo vem a vida. Cristo como esse último Adão. Então, olha só como que o primeiro, de certa forma, representa um tipo ali de Cristo, de representante da humanidade, como alguém que traz sentença sobre a humanidade, e como a gente tem Jesus como esse, de fato, representante depois concreto, né, da humanidade, aonde há o perdão. Como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos serão vivificados. É o que está dizendo lá em 1 Coríntios 15, 22. Continuando, o Cordeiro Pascal, lá da Páscoa, em Êxodo 12, o sangue nas portas que livrava o povo da morte na Páscoa, era nada mais nada menos do que um apontamento do que Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é o que Cristo iria fazer. Cristo é a nossa Páscoa, foi o sacrifício por nós. Olha só como que a Páscoa lá, esse ritual que teve lá, essa coisa de botar, né, o sangue nos umbrais da porta, apontava para o Cordeiro de Deus. Já era ali revelando algum aspecto que revelava Cristo. Em José, por exemplo, os irmãos rejeitando José, lá em Gênesis 37 até 50, a gente tem a história de José, né? Então José é esse cara que é traído por seus irmãos, injustamente humilhado, depois exaltado para salvar muitos. E é um tipo de Cristo, porque Cristo é alguém que foi rejeitado pelo seu povo, olha só, foi crucificado e é exaltado por Deus para salvar o mundo. Só que a história de José não é perfeito, José falha, a história de José não é perfeito, José falha. Então, por exemplo, no final do livro de Gênesis, porque lá quando Deus faz a promessa a Abraão,
a gente tem Deus falando que por meio dessa descendência de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E no final de Gênesis, a gente tem um proto-cumprimento disso, um cumprimento dessa promessa em alguma medida. Não totalmente, mas já temos um pouco disso, um deslumbre disso, quando, através da descendência de Abraão, ali no caso, José é descendente de Abraão também, a gente tem as famílias da terra sendo abençoadas pela ação que ele faz ali, de certa forma, né? No momento que teve a escassez de alimento e a forma como ele lida com isso. Só que José vai instituir algumas questões ali que vão acabar gerando problemas relacionados ao trabalho escravo nas pessoas de outros povos que vêm comprar do Egito, começam a não ter como pagar e começam a pagar com o próprio trabalho, né, escravo, basicamente, em troca dos alimentos e outras coisas assim. E isso, no final, mais para frente, vai gerar problemas para o próprio povo de Deus, que vai se tornar escravo no Egito. Então, a gente vê que José, ele cumpre, de certa forma, um tanto essa promessa, mas de forma imperfeita, tipo assim, não é totalmente, não é perfeito como em Cristo. Então, a gente tem esse ponto também. A gente tem o maná no deserto, esse pão enviado do céu, olha só, descendo do céu para sustentar o povo no deserto. E Cristo é o verdadeiro pão da vida, que sacia a nossa vida de fato, né? Ele vai dizer lá, né? Eu sou o pão da vida, o pão que desce do céu. Então o maná já é um tipo, é uma sombra do que Cristo seria. A gente tem a rocha ferida, né? A rocha por onde sai água, lá em Êxodo 17:6, que onde Moisés fere a rocha e dela sai água para o povo. E Cristo é ferido por nós e dele jorra a vida, né? A rocha era Cristo, que vai dizer lá em 1 Coríntios 10:4. A gente tem a serpente de bronze em Números 21. Quem olha para a serpente levantada era curado. Cristo foi levantado na cruz para dar a vida eterna a quem crê, né? Então, assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. Vai ter lá em João 3:14 ao 15. O tabernáculo, o templo, era um lugar da habitação da presença de Deus entre o povo, e Cristo é o verdadeiro templo onde Deus habita corporalmente. Então, vai dizer lá, né? Destruir esse templo, em 3 dias eu vou levantar. E aí a galera não estava entendendo nada. Mas como assim? Como que você vai destruir um templo desse tamanho e vai reconstruir em 3 dias? Não tem como você fazer uma coisa dessa. Porque Jesus não estava falando daquele templo físico, não estava falando daquela construção. Jesus estava falando de si próprio como templo, como lugar de habitação de Deus entre os homens. Era o próprio Deus no meio dos homens. Olha só que coisa maravilhosa, né? No fundo, que Deus sempre quis habitar com o seu povo, né? Não simplesmente dentro de um espaço físico. E a gente tem o sacerdócio levítico, então o sumo sacerdote. Então ele era alguém que intermediário, né? Um intermediário entre o povo e Deus. Então o sacerdote tinha esse papel de ser alguém que estava entre Deus e o povo. Agora Cristo é esse, Cristo é nosso sumo sacerdote perfeito, que intercede e se ofereceu a si mesmo por nós. Temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que está escrito lá em Hebreus, capítulo 4:14. Então, por exemplo, nos dias de hoje, muita gente vê o pastor, né, como esse sacerdote superior, ou como alguém que está entre nós e Deus. Isso é uma visão um pouco equivocada, porque agora todos nós somos sumo sacerdote. Na verdade, Deus é o sumo sacerdote, Cristo, mas todos nós somos sacerdotes. Somos chamados a ser sacerdotes, ou seja, todos nós somos chamados ao lugar da habitação de Deus. Todos nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos. Em todos os lugares nós estamos. Então, todos nós agora temos que ter relacionamento com Deus, não só um pastor. É claro, o pastor tem alguém que se dedica para trazer certas instruções à igreja e servir a comunidade. Isso é muito valioso e importante quando é feito com seriedade. Mas todos nós devemos e somos chamados a ter relacionamento com Deus. Isso não é uma coisa só de quem prega, só de quem pastoreia. Voltando aqui. A gente tem os sacrifícios também, lá em Levítico. Então, o sangue do animal cobria temporariamente o pecado. E em Cristo, um único sacrifício definitivo que tira o pecado para sempre. Então, Cristo se ofereceu uma vez por todas. Em Davi, o rei segundo o coração de Deus, é um rei que ele é ungido, ele é pastor, guerreiro, líder e amado. Cristo é o filho de Davi, no certo sentido, né? Rei eterno e justo que governa com graça e verdade. Então, Cristo é a definição mais clara, de fato, do que é um Deus segundo o coração de Deus, entendeu? É a forma mais completa. Davi, ele ainda assim é falho, mas Deus é perfeito. E o seu reino não tem fim.
o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Olha só, está lá em Salmos 110. Tem um profeta maior que Moisés, então, lá em Deuteronômio 18:15, Moisés como um profeta e mediador da aliança. Então Moisés também tem esse aspecto de um profeta, alguém que media aliança, que ouve de Deus e que fala de Deus para o seu povo. E Cristo é o nosso maior profeta, que traz a palavra final de Deus, a própria palavra encarnada, né? Este é o meu filho amado, a ele ouve, é o que vai dizer lá em Mateus 17, 5. As festas judaicas, todas as festas, né, todas apontam para aspectos da obra redentora de Cristo. A Páscoa, o Pentecostes, o dia da expiação, dos tabernáculos. Cristo cumpre cada uma em sua vida, morte e futura volta. Tá vendo que coisa maravilhosa? Então, as figuras do Antigo Testamento são como sombras lançadas por Cristo para trás na história. Elas apontam para ele, o Cordeiro perfeito, o prometido, o profeta prometido, o Rei eterno, o sacerdote supremo. A tipologia nos ajuda a entender como a Bíblia inteira fala de Jesus. Olha só, então isso é muito valioso e importante para todos nós. A Bíblia toda está falando de Jesus. E a Bíblia tem um personagem principal, que por onde toda a história se conecta, e esse personagem é Jesus Cristo. Então quando você for ler a história de José, quando você for ler os profetas, quando você for ler os reis, a história de Davi, quando você for ler o relato do Êxodo com Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, quando você for ler todos os relatos, lembre-se, comece a perceber ali onde você tem elementos que apontam, que já dão sinais, mesmo que imperfeitos, do que seria a obra de Cristo. A gente tem esses personagens parecendo cumprir mais ou menos o que Cristo deveria cumprir, mas não conseguem, né? Eles são imperfeitos, são tipos, ou seja, não são o próprio, né? Eles são como se fossem representantes, em certo sentido, representam simbolicamente. Mas quando vem o que é perfeito, que é Cristo genuinamente, essas coisas ficam mais claras. Então leia tudo essas nossas aulas, essa aula e a última, serve muito para que a gente entenda. Leia o Antigo Testamento e olhe para essas histórias e comece a enxergar mais Cristo nessas histórias, porque ele também está presente ali. Comece a olhar para a graça de Deus também presente ali nesses textos, nessas histórias. Essas histórias não são simplesmente sobre você seguir passo a passo para como você vai ser um vencedor na vida como José, ou como você vai conseguir conquistar a tua terra prometida, sei lá o que você entenda disso, mas é sobre revelar Deus ao longo da história, revelar Cristo ao longo da história, entende? Então, olhe mais com esse olhar mais cuidadoso para essas histórias e comece a perceber o quão ricas são e quão coisas maravilhosas elas podem revelar para a gente. É muito precioso tudo isso. A Bíblia é um livro que ela mostra os erros dos seus personagens, ela não esconde certas coisas que por vezes a gente esconderia, né? Porque ela, como eu falei, ela não é um livro infantil, juvenil, e nem um livro infantil talvez deveria ser tão assim, né? Mas assim, a gente ainda tem um olhar para as histórias bíblicas muito infantilizado, de não perceber, tanto é que a maioria das pregações por aí foca na parte mais em tese legal dos personagens, né? E a gente não conta toda a história. Então você vai contar a história de Davi, você vai contar só a história de superação, que a gente está muito acostumado a ver filme de Hollywood e gostar de ver Jornada do Herói, história de superação. Então a gente gosta de contar a história de superação, olha só como Davi superou, né? O gigante que está nas contas. Na verdade, a gente pode olhar para essa história e perceber e olhar para Cristo. Cristo venceu o maior gigante que a gente não consegue vencer, que é a morte, né? Cristo é esse que vem dos pequeninos ali, do qual ninguém poderia talvez imaginar, porque não tinha aparência alguma, formosura, né? Como diz o profeta, e vence o maior gigante que ninguém poderia vencer. Então Davi faz aquilo ali, mas o que Davi faz é pequeno comparado ao que Cristo fez. Percebe? E é importante que a gente não conte a história desses personagens, não olhe para a história desses personagens só até uma parte, mas que a gente veja o todo dessas histórias. E quando a gente vai ver o todo dessas histórias desses personagens, a gente vê que, infelizmente, que no final, muitas vezes, eles fracassam. Salomão e muitos outros. No início você vê muito potencial, o próprio Saul, no início você vê um certo potencial, e aí você vê que, caramba, esse potencial era só potencial. Não chegou muito além do que isso. Agora, Cristo é diferente. Quando a gente vê a história de Cristo, você vai começando a ver, se você não conhece, né, você pode até pensar, caramba, será que vai ser mais um, que vai ser só potencial e não vai chegar lá? E no fundo, na hora do final, vai dar errado? E não, Cristo no final cumpre
cumpre até o final, não dá errado, é o cumprimento perfeito. Beleza, galera? É isso, essa aula aqui. A gente fica por aqui, a gente continua as nossas aulas refletindo sobre a Escritura, sobre a Bíblia e aprendendo juntos. Lembrando sempre, deixe seus comentários, seus questionamentos, suas perguntas. Vai ser um prazer a gente continuar essa conversa e aprendendo cada vez mais sobre a Palavra de Deus. Muito obrigado, a gente se vê na próxima aula.